Eu sou Euclides Scalco. Nasci no Rio Grande do Sul, no município de Nova Prata, no ano de 1932. Portanto, estou com 81 anos. Até os 9 anos eu fiquei morando no distrito de Vista Alegre e no ano de 39 meu pai mudou de residência para a cidade de Guaporé, no Rio Grande do Sul. Lá onde eu me formei, chegando com 9 anos em Guaporé, fiz o meu primário ginásio no Colégio dos Irmãos Maristas daquela cidade. Posteriormente fui para Porto Alegre, no Colégio Nossa Senhora do Rosário, dos Irmãos Maristas também, fazendo científico. E prestei, no final de 50, vestibular para a Faculdade de Farmácia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E em 53, me laureei, terminando o curso de farmácia. Aí procurei me estabelecer para trabalhar em algumas localidades. Primeiramente eu fui numa cidade pequena, Mussum, que era distrito de Guaporé. Posteriormente fui abrir uma farmácia em Bento Gonçalves, na Cidade Alta. 6 meses. Aí surgiu a oportunidade de vir para o Paraná. Um grande amigo meu veio para a cidade de Francisco Beltrão visitar um irmão que lá residia. E conversando com o médico da cidade, que era muito amigo desse irmão, que morava em Francisco Beltrão, que se chamava Luiz Prolo, e este que veio visitar chamava-se José. Ele tinha o apelido de italiano de Beppe. E o Dr. Walter Pequá, na conversa com ele, ele disse: eu estou precisando de um farmacêutico. Ele disse: eu tenho, eu vou te mandar o farmacêutico. Chegou de volta, telefonou de Porto Alegre, disse: Scalco, eu arrumei um lugar para ti no Paraná. Digo: mas o Beppe, eu recém me instalei em Bento Gonçalves, faz 6 meses que estou aqui, eu não tenho como sair agora. Olha, eu assumi compromisso de que você iria lá ver. E você não vai me desmentir, me falhar. Realmente, em novembro de 58, eu vim visitar Francisco Beltrão. Francisco Beltrão era uma cidade, na época que eu visitei, tinha 2.000 habitantes. Não tinha luz, não tinha água, não tinha saneamento, não tinha nada. Nem farmácia. Farmácia tinha já, né? Tinha uma farmácia. Mas, de qualquer forma, eu fui conversar com o Dr. Pato Pequá. Houve uma simpatia mútua. E eu disse: Dr. Walter, eu tenho dificuldades porque eu estou com uma farmácia em Bento Gonçalves. Eu tenho que procurar vender. Aí ele me disse: Scalco, você faz o seguinte, se você vender, tudo bem, se não vender, empacote e traz tudo para cá. Bueno, eu fui no dia 25 de novembro, estive lá, e no dia 21 de janeiro eu já estava com a família em Francisco Beltrão. Nos primeiros meses eu morei numa casinha de madeira que eu não consegui nem abrir minha mudança, só se tiramos fogão e cama, porque realmente não tinha nada. Eu consegui, fiz uma amizade com um senhor que tinha um bar, e ele tinha um motor, a diesel. Então ele me deu 2 fios, eu puxei e liguei uma lâmpada na casa que eu estava morando. E assim começou a minha vida, né? É um episódio pitoresco, né? Eu tive que montar o fogão, naquele tempo era fogão a lenha, né? E eu fui montar o chaminé, e caído, e torci o pé. Aí o pessoal disse: poxa, o Dr. Walter arrumou um farmacêutico manco. Mas não era manco definitivo, era manco porque eu tinha feito um entorse no joelho, no calcanhar. E assim começou a minha vida lá, né?
Meu pai, Elias Schalco, e minha mãe, Adélia Zanotto Schalco, foram os que me sustentaram na vida, né? Possibilitaram que eu tivesse um curso universitário. E com ele, com meu pai, eu comecei a fazer e participar da ação política. Porque ele foi um dos fundadores do PTB no Rio Grande do Sul, logo depois da redemocratização, na fundação dos partidos, que o Getúlio criou os dois, né, criou o PSD e PTB. No Rio Grande do Sul, o PSD era conservador e o PTB mais avançado, mais à esquerda. Foi fundador do partido no Rio Grande e também na cidade de Guaporé, onde ele foi presidente do partido. E eu, naquele tempo, junto com meu pai, eu já estava no final do ginásio, ajudava meu pai a fazer a qualificação dos eleitores. Então, nos domingos e sábados e às noites, a gente passava no bairro, numa cidade pequena, e mesmo no interior, qualificando eleitores para a eleição. Com ele eu aprendi os primeiros passos da política, convivi. E lá daquela cidade saíram 2 deputados federais. Um primeiro, Silvio Sanson, que posteriormente foi prefeito de Guaporé, e o outro, mais tarde, Jairo Brum, também deputado federal, e também foi prefeito. E marcaram posição. Inclusive, o Jairo Brum foi líder do PTB no Congresso Nacional. Eu tinha uma participação. Quando da morte do Getúlio, houve um quebra-quebra imenso em Porto Alegre. E um grupo de estudantes, no caso, já era universitário, fizeram uma manifestação e publicaram um documento de repúdio àquilo que tinha acontecido com o Getúlio Vargas, e defendendo as ideias e os princípios que Vargas sempre defendeu. Foi, inclusive, nós somos alvo de observação da polícia por causa desse manifesto. E esse manifesto encabeçava ele, na época, que também era universitário, Pedro Simão. O senhor é contemporâneo dele? Sou contemporâneo dele. O Pedro Simão foi orador da turma, da nossa... Porque lá naquele tempo havia o curso científico, quem fazia exatas, e o clássico, quem fazia letras. O Pedro Simão fez direito. Então eu fiz o científico e ele clássico. Mas ele foi orador da turma conjunta, né? Então começou ali nossa caminhada. Posteriormente, eu me estabeleci com farmácia, e no ano de 58, como eu já disse anteriormente, fiz contato aqui no Paraná. E dia 21 de janeiro de 59, eu estava em Francisco Beltrão. Até então o senhor já tinha se filiado a algum partido, ao PTB, por exemplo? Naquele tempo não havia filiação, né? Ah, não? Não sabia. Então, mas eu participava, chegando em Francisco Beltrão, vários moradores de lá vieram da mesma região que eu vim do Rio Grande do Sul. Sim, é uma região. Muitos conheciam meu pai, que tinha sido vereador, depois foi prefeito. E logo essas pessoas me procuraram. E o Dr. Walter Pecuar, que era um médico da cidade, já era vereador, e em 60, o Walter Pecuar foi candidato a prefeito de Francisco Beltrão. Mas é bom fazer uma incursão no outro sentido. O que aconteceu em 57 naquela região? Houve, dia 10 de outubro de 57, houve a concentração
dos colonos na cidade de Francisco Beltrão, expulsando as companhias de terra. Foi uma luta que começou muito antes de 57. 57 foi o momento que o copo transvasou. O auge. Havia tanta perseguição aos agricultores que eram ameaçados, e alguns que não quiseram aceitar a imposição das companhias de terra para pagar a terra a essas companhias, foram assassinados. Há um episódio, inclusive, no município de Ampere, que houve o assassinato de uma família. Crianças e o pai e mãe. Então, até 57, houve essa pressão das companhias de terra que tinham a proteção do governo estadual, que era o Lupion. E em 57, então, se expulsaram as companhias e se começou toda uma nova caminhada. Quer dizer, os jagunços que estavam a serviço das companhias de terra, alguns foram presos e outros fugiram. Há um episódio interessante também a ser relatado, que pelo ano de 56, eles trouxeram uns jagunços lá do Nordeste. E um deles tinha sido encarregado de assassinar o Dr. Walter Alberto Pequá, que era médico. E numa determinada noite, chegou um baleado no hospital, as enfermeiras avisaram o Dr. Walter e disse, não, faça a asepsia e coloque na sala que eu já desço para ver e o que fazer. Quando ele chegou na sala, depois de ter feito a sua asepsia, ele olhou aquele que ele ia operar e disse, é o chapéu de couro, aquele que foi contratado para me matar? O Dr. Walter, com espírito magnânimo, salvou o cidadão. E quando esse cidadão teve condições de caminhar, à noite fugiu. Então, para mostrar, inclusive, o caráter, a dignidade deste Walter Alberto Pequá, que viria depois, eu vou relatar, posteriormente ser caçado, perdeu um olho na prisão. Então, todo esse movimento, e veio a eleição de 60, que foi a eleição de Jânio e Lott, e Ney e Maculan aqui no Paraná. O nosso deputado federal, de então, era Antônio Anibeli, pai do Antoninho e avô do atual deputado. Como o Jânio havia sido eleito deputado federal pelo PTB do Paraná, o Anibeli teve muita relação com o Jânio. E naquele episódio da eleição, o Anibeli conversou com o Jânio e disse, olha, nós temos um problema muito sério no Sudoeste. As terras são devolutas, as companhias de terra quiseram legalizar, ou melhor, vendê-las, mas e títulos que não tinham origem. Mas com a cobertura do governo do Estado, inclusive o cartório criou para registrar essas escrituras. O Jânio disse, se eu for eleito, eu desaproprio. Então, nós, o PTB da região do Sudoeste do Paraná, apoiou o Jânio, não apoiou o Lott. Com esse compromisso do Jânio, e o Jânio cumpriu. Um mês depois de presidente da República, ele baixou o decreto desapropriando as terras das glebas Missões e Chupim, que compreendiam todo o oeste paranaense, o sudoeste paranaense. Veio a renúncia do Jânio e a posse sofrida do Jango. João Goulart estava na China em visita e tomou o rumo da casa, mas levou 8 dias para chegar, para deixar as coisas se acomodarem aqui
e encontrar uma solução. Os militares não aceitavam o Jango. Por sinal, ontem foram exumados o corpo de Jânio lá do túmulo de São Borja, para verificar se realmente ele foi envenenado ou não. Mas isso é a parte. A negociação feita com os militares na época, conduzida por Tancredo Neves, encontraram uma saída. Os militares aceitavam João Goulart, presidente parlamentarista. E o Jango aceitou, o Brizola não queria. O Jango aceitou porque ele não queria derramamento de sangue. Tanto que ele saiu de Brasília e foi para Porto Alegre e de lá para o Uruguai. Não resistiu. Então, quando o Jango assumiu, 2 meses depois, ele fez o depósito do dinheiro da desapropriação que o Jânio havia feito. E criou o Grupo Executivo para as Terras do Sudoeste do Paraná, que foi o engenheiro-chefe das medições, o Denis, que esteve alguns dias aqui contigo. Então, essa caminhada trouxe a tranquilidade no sudoeste do Paraná. Foi resolvido o problema. E em 5 anos, o GETSOP, que foi uma ação do governo federal com o governo estadual. À época, o Ney Braga apoiava João Goulart. Articulada pelas lideranças do Sudoeste, entre elas o senhor Walter Pecói. Mas o Walter Pecói era recém-chegado, né? Não tinha ainda status. E hoje, a Francisco Beltrão, a qual eu fui, e não tinha água, não tinha luz, não tinha nada. As ruas eram, evidentemente, de barro. Quando chovia, você não saía de lá. Ou saía com carro com correntes, né, para poder se segurar em cima da estrada. Com a criação do GETSOP, em 5 anos, o Denis, que era o engenheiro-chefe, e vamos lembrar que o GETSOP era um órgão criado e vinculado à Casa Militar da Presidência da República. Foi assim feito para que não tivesse... Até o natural seria que o INIC, Instituto Nacional de Imigração e Colonização, fosse fazer essa medição. Mas entenderam, o INIC era vinculado ao Ministério da Agricultura, entenderam de criar um organismo que não tivesse vinculação em nada, que fosse diretamente ligado ao presidente da República através da Casa Militar. E sempre os presidentes do GETSOP foram militares da Casa Militar da Presidência da República. Então, aí se consolidou o processo e começou uma nova vida. Os agricultores medindo suas terras, respeitando as divisas que os agricultores tinham estabelecido e estavam de acordo, cada um estava de acordo com a divisa que fora negocialmente consubstanciada. E, para ter uma ideia, hoje, o sudoeste do Paraná, a cidade de Francisco Beltrão, a qual eu me adotou como seu filho, hoje tem 85 mil habitantes. E quando eu cheguei lá, em 59, tinha 2 mil. Hoje a cidade é outra. Já tem todo o conforto de uma cidade de porte médio. Isso tudo foi possibilitado pela ação da legalização das terras. Não houve mais conflitos, e naquele episódio, antes da revolta agrária de 10 de outubro de 57, era um caos. Sempre em sobressalto, houve vários combates,
pessoas foram eliminadas. Um vereador de Pato Branco, Pedrinho Barbeiro, que morava no distrito de Verê, uma certa manhã, ele era radicalmente contra as companhias de terra. Bateram na casa dele, de manhã ele abriu a porta e foi queimado na porta da casa. Assim, uma terra sem lei, praticamente. Terra sem lei. Houve conflitos no Alto Verê, houve uma batalha entre os colonos e a jagunçada. No episódio que morreu um jagunço e nenhum colono. Depois lá na fronteira também houve um massacre de gente. Enfim, aquele período foi um período negro. E com a ação do Jânio e do Jango, foi iniciada a legalização das propriedades. Foram 40 mil, o Denis deve ter falado aqui, 40 mil títulos foram expedidos das glebas Missões de Chupim. Bom, aí o senhor se estabeleceu e eu estabeleci isso. Junto no hospital do Dr. Walter Pequá e toquei minha vida, né? Então, eu fiz referência alguns minutos passados que os amigos do meu pai vieram me procurar para eu ser candidato a vereador. Disseram, como o Dr. Walter ia ser o candidato a prefeito, disseram, você tem que ajudar o Dr. Walter, você é o único que tem condições de nos ajudar. Já tem tradição no Rio Grande. Vieram uma noite lá em casa e quando eu saí do Rio Grande, eu disse para minha mulher, vamos para o Paraná, mas eu não vou me meter em política, não. O senhor estava determinado a ficar fora. Ficar fora. Mas, quer dizer, um ano depois que eu estava lá, eu já disputei a eleição de 60, como vereador. E na época, a Constituição paranaense não definia o vice-prefeito. A eleição era só de prefeito. O Dr. Walter Pequá se elegeu deputado e houve necessidade de uma eleição para completar o mandato dele e eu disputei a eleição em 63 para completar o mandato do Dr. Walter Pequá e o meu mandato foi até o final de 64. E foi o ano que houve o golpe. Então, em 64, durante o golpe, no ano do golpe, o senhor era o prefeito? Eu era prefeito de Francisco Beltrão. Beltrão. E qual era o clima na cidade? O que se pensava? O que o senhor... Então, o clima lá era tranquilo, porque havia naquele episódio da revolta dos agricultores, foi uma companhia da 7ª DL, Divisão de Levantamento, de Ponta Grossa, foi para Francisco Beltrão. E tinha uma unidade, então, uma companhia do Exército, sediada em Francisco Beltrão. E a relação dos militares com a sociedade era muito boa. Então, não houve problemas lá, né? Não houve problemas. O que houve foi que no dia 13 de abril de 64, na segunda lista de cassações, o Dr. Walter Alberto Pequá foi cassado, junto com outros companheiros aqui do PTB, o Leão Naves Barcelos e o Alberto Odalcanale, que ainda vivem e moram aqui em Curitiba. Em 64, com a cassação, nós lá ficamos sem um representante. Sem um representante, e o Walter Pequá era um grande líder, né? Ele teve uma atuação brilhante na Assembleia e foi cassado por indicação do Ney Braga.
Mas com a cassação, o Walter Pequá voltou para Francisco Beltrão exercer sua profissão de médico, né? Em junho de 64, o Jango foi fazer uma visita, ou melhor, o Walter Pequá foi fazer uma visita ao Jango em Montevideo, no Uruguai. E na volta, a Curitiba, de Curitiba, com o avião da Sadia, ia para Francisco Beltrão, mas com escala em Cascavel. E houve algum problema com o avião, que não saiu, não pousou e saiu. Ele fez uma escala e ficou algum tempo lá. Nesse período, nesse tempo que ficou em Cascavel, o Dr. Walter foi para casa de um amigo de Cascavel, companheiro do PTB. Lá havia o chefe de polícia, o comandante da polícia, o delegado regional da polícia, o coronel Lapa, que à época da revolta agrária, ele era delegado regional em Pato Branco, que atengia toda a região do Sudoeste. E, evidentemente, ficou com uma animosidade muito grande com o Dr. Walter Pequá. E ele aproveitou a oportunidade, que ele protegia, com a polícia, protegia as companhias de terra. Ele aproveitou aquela oportunidade foi à casa desse amigo, onde o Dr. Pequá estava, e o prendeu. Foi preso, e durante a noite ele foi torturado. E levou um golpe com o revólver, e a mira do revólver furou o olho esquerdo dele. E no dia seguinte, nós soubemos, como ele não havia chegado, nós soubemos que ele estava preso em Cascavel. Então, eu com mais um companheiro, já falecido, Lauro Verlan, e o doutor Jacinto Simões, que foi deputado depois pelo PTB, representando a região do Sudoeste, fomos a Cascavel para liberar o Dr. Walter. E lá fomos à delegacia e esse coronel Lapa nos recebeu de maus bofes. Inclusive nos ameaçando, dizendo, o que eu recomendo a vocês que saiam da cidade. Evidentemente que nós não saímos. Aí o Ney Braga foi feito gestões aqui, mandou um avião do Estado buscar o Dr. Pequá e foi internado aqui no Hospital da Cruz Vermelha. Depois desse episódio, mais de um mês aqui em tratamento, ele voltou para Francisco Beltrão tomando o rumo da sua vida profissional. Nesse mesmo ano de 64, não, de 65, já estava em 65, o Castelo Branco foi à Foz do Iguaçu inaugurar a ponte da Amizade. E houve um grupo que saiu do Rio Grande, comandado pelo coronel Jefferson, que saíram desde Três Passos, no Rio Grande, e vieram, supunham que iam fazer algum atentado nessa inauguração da ponte. E eles passaram pela região, passaram pelo município de Realeza, atravessando o Iguaçu, indo para o destino. Mas acontece o seguinte, a força do exército de Francisco Beltrão foi interceptá-los. A coluna do coronel Jefferson atravessou o rio, na Marmelândia, no município de Realeza, e o exército já estava lá. E o pessoal, essa coluna foi presa, e vieram aqui para a penitenciária de Curitiba.
E o coronel Jefferson foi preso no quartel do Bacaxiri. Então, não sei por que cargas d'água, ninguém sabe. O Walter Pequot não tinha nenhum envolvimento com essa coluna, mas ele foi preso. Ficou 6 meses preso no quartel do Corpo de Bombeiros e foi responder o processo na auditoria militar. Ele vinha de Francisco Beltrão para as audiências na auditoria de ônibus à noite. E no dia do julgamento, entre o papel da defesa e da acusação, terminado esse espaço do julgamento, os réus foram libertados. Libertados, não sei, estavam aguardando, dizer, a sentença para ser lida depois. E um coronel amigo do Dr. Walter disse: Walter, eu te aconselho que você desapareça. O que pode acontecer? Se você for absolvido, tudo bem. Mas se você for condenado, você vai direto para a prisão. Walter, não. Eu vou até o fim. Vou assistir a leitura da sentença. E foi, e ele foi absolvido. Quer dizer, o Pequot era um dos homens mais corajosos que eu conheci. Em diversos episódios da vida que eu acompanhei, ele agia com muita firmeza. Esse da auditoria militar realmente foi uma demonstração de coragem e de caráter. Quer dizer, eu não devo nada, não tenho por que fugir. Então, isso foi um pouco da minha vida nesse começo de caminhada lá em Francisco Beltrão. Então, eu fui eleito vereador em 60, em 63, em 1º de julho, dia 6 de junho foi a eleição, tive a felicidade de ser vitorioso. Dia 1º de julho de 63, eu assumi a Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão. E voltei novamente como vereador em 64. Terminado em 68, eu não mais participei da atividade política. Política, sim. Eleitoral, não. Só depois de 74... Mas por que o senhor decidiu não colocar mais? Em 64, eu fui candidato a vereador pela necessidade que os companheiros acharam que eu devia ser... Estava deixando de ser prefeito, era importante que eu fosse vereador para ajudar o prefeito que também estava disputando e que acabou ganhando. Por aquilo que tinha havido com o Dr. Walter, pelas injustiças cometidas, em solidariedade a ele, eu não mais disputei. Mas organizei o MDB na região. Atividade política eu tive, né? E em 74 eu fui instado a ser candidato. Mas eu, como o Denis estava terminando a sua missão no GETSOP, nós indicamos o Denis candidato a deputado estadual. Pois ele já tinha sido prefeito, né? Depois do prefeito, ele foi candidato a deputado estadual e eu
não queria disputar nada. Mas num sábado, que eu estava em Francisco Beltrão, havia a convenção do Estado, o lançamento de candidatos. Na época era só senador e deputados. E o companheiro que era deputado federal, Sebastião Rodrigues, me telefona e disse: Carlos, você precisa vir para cá. Eu disse: por quê? Porque os delegados eu mandei para a convenção, mas eu não vim. Não, porque há uma insistência para que você seja candidato. Bom, eu acabei vindo. Eu digo: olha, Sebastião, eu não quero ser candidato. Bom, eu cheguei aqui, eles haviam escolhido o candidato a senador, o Francisco Leite Chaves. E precisava um vice, um suplente para o Chaves. Naquela época era um suplente só. Bom, depois de muita conversa, eu acabei aceitando. Suplente, tudo bem para o senhor. E ali foi a minha entrada na política estadual. Em 75, eu disputei a eleição para o presidente do diretório regional do MDB. Aí já tinha havido a extinção dos partidos, foi criado o MDB e a Arena. Em 74, essa chapa, né, que o MDB montou em 73, né, para 74, vocês tinham noção de que ela ia ser vitoriosa? Não. Vocês não tinham essa... Quando nós saímos da convenção, o cálculo da imprensa era que o João Massur faria 1 milhão de votos e o Chaves 500 a 600 mil. 4 meses depois, o Chaves ganhou por 400 mil votos. Pois é. E todos foram eleitos. E todos, só ficou um suplente. Eram 16 candidatos a deputado federal, se elegeram 15. Como é que foi a grande virada do MDB. Em 1970, como a pressão era tão grande, o MDB não conseguia fazer uma bancada consistente. Pensou-se, inclusive, na véspera de 70, de autoextinção do partido. 74 foi a grande virada. Foi aí que começou, inclusive, todo o processo de redemocratização. O MDB fez uma bancada muito grande, 160 deputados, e dos 23 senadores que disputaram, o MDB fez 16. Por que aconteceu isso? Porque o Geisel propiciou que houvesse a participação dos candidatos ao vivo no rádio e televisão. Aí nós tínhamos o que dizer. E era um grupo que tinha um trabalho de base, sim, né? Muito trabalho de base. Também nós sofremos também a pressão. Por exemplo, o oeste e sudoeste do Paraná mantinha, inclusive, ligações com o Rio Grande. Então, a candidatura do Brossard, no Rio Grande do Sul, e do Quércia, em São Paulo, possibilitou, influiu aqui no Paraná. E fizemos uma vitória estrondosa. Aí começou essa grande caminhada, o MDB se fortalecendo e lutando pela redemocratização do país. Aí o senhor falou: não posso mais deixar esse partido. Não, aí não posso deixar a política. Eram 2 partidos, né? Claro, não, eu digo assim, eu acho que não me expressei bem. O senhor já foi com uma certa relutância para ser o suplente do Leite Chaves. E aí, sim, mas depois aquela vitória, o senhor falou: não, agora o caminho está aberto. Depois eu me engajei.
Claro. E aí, em 65, eu fui eleito, em final de agosto, eu fui eleito presidente do diretório regional. Aí não parei mais, né? Em 78, eu fui candidato a deputado federal e tive 3 legislaturas, né? E aí no Paraná, o senhor fazia parte, né, de um grupo de oposição, né, com uma forte posição de esquerda, né, perante o governo. Eu participava com outros do grupo dos autênticos. Quem eram essas pessoas? O Alencar Furtado, Álvaro Dias, Oswaldo Macedo, José Tavares, estaduais, o Mugiati, o Denis, Maurício Fruits. Foi um grupo que disseminou o MDB no estado inteiro, né? Nós tínhamos comissões, melhor, diretórios organizados em todos os municípios da época, né? Havia muita emulação e entusiasmo para isso, né? Então, essa foi a caminhada política. Então, em 76, melhor, 78, eu fui federal, 82 e 86. Aí, quando o senhor chegou em 78 em Brasília, como era Brasília e a Câmara naquele momento? Era um momento muito, muito importante, porque... Era pré-anistia, né? Estava se discutindo anistia. O partido lutou pela aprovação da emenda do deputado lá do Mato Grosso. Dante de Oliveira? Dante de Oliveira. Era a emenda das diretas. Emenda das diretas. E foi feita uma mobilização nacional. E não passou a emenda das diretas, mas abriu a possibilidade de, pela primeira vez, o MDB disputar com chance a eleição indireta. Nós, o Grupo Autêntico, defendia, inclusive, não ter candidato nas indiretas, né? Mas o grupo de direção do partido, na época, com o Dr. Ulisses Guimarães na presidência, e Tancredo e tantos outros, lutaram pela aceitar a participação das indiretas, né? Jogar a regra do jogo. Jogar a regra do jogo, então. E aconteceu, então, a Arena se dividiu, aí surgiu o PFL, e precisavam um candidato do PFL, mas não podia haver coligação. Então, qual foi a solução? Ganhamos, mas não levamos. Aí a solução foi o Sarney ir para o PMDB ser vice de Tancredo. E a infelicidade, o Tancredo, no dia, na véspera da posse, saiu da igreja de Dom Bosco para o hospital. Aí, aquela noite foi um horror. E no dia seguinte, alguém tinha que assumir. E os militares não queriam dar posse, não permitiriam a posse do Sarney. Mas houve uma negociação, e o comandante, o ministro da guerra, que era me foge o nome agora, que eu vou me lembrar depois, ele bancou. Então, o Ulisses, toda a cúpula, acordaram de que o Sarney assumisse, enquanto o Tancredo estivesse em tratamento. Mas, infelizmente, dia 21 de abril, o Tancredo veio a falecer e o Sarney continuou.
Acho que foi o dia mais triste, né, desse país, aquele dia. Sem dúvida. E aí vocês tiveram que se reorganizar para dar sustentação, né? A esse... Claro. Mas aí, nessa época, o PMDB já tinha 9 governadores, e 10 com o Brizola no Rio de Janeiro. Já era uma força muito, muito grande, né? 9 governadores, e dos estados mais importantes da federação. Né? Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo, Minas, Rio de Janeiro. Então, isso foi a grande caminhada. A campanha das diretas mobilizou a população. Houve concentrações de 1 milhão de pessoas no Rio e São Paulo. Aqui, em Curitiba, foi feito no começo do dia 10 de janeiro, época de férias. Até achavam que seria um fracasso. E o comício de Curitiba foi um estrondo, né? E a Boca Maldita ficou lotada até adiante da Muricy. E deu as fotografias, a única que deu cobertura foi a Folha de São Paulo. O Estadão nem noticiou. E isso mostrou que havia um desejo de mudança, né? E foi uma caminhada até que veio a eleição do Tancredo e a redemocratização. Né? Daí veio o decreto da anistia e assim caminhou a humanidade. Me fale de outro personagem dessa época que foi seu companheiro, o governador José Richa. Como é que o senhor conheceu ele? Como é que começou? Não, eu conheci o Richa quando prefeito de Londrina. E ele foi, em 70 ele foi candidato, e não ganhou a eleição. Mas jogou o nome dele no Estado. Embora o Richa, como prefeito de Londrina, já tinha um nome formado, né? E ele foi eleito deputado em 56, deputado federal. Era jovem, né? Recém-formado. E aí, também, como o Richa tinha sido assessor do Ney Braga, mas ele e o Afonso Camargo, quando foi extinto os partidos, eles ficaram no MDB, marcando uma posição. Né? O Richa continuou sempre no MDB, depois PMDB e PSDB. Então, o Richa, como governador, foi realmente, marcou a época. E a luta também, como governador, junto com os demais, os outros 8, na caminhada para a redemocratização. O Richa, no governo do Estado, ele teve uma visão social enorme. Naquele período havia muito desemprego, né? E, através do secretário Antenor Bonfim, que era o secretário de Ação Social, muitos trabalhadores não tinham, inclusive, o que comer. Então ele criou a sopa do trabalhador. Que os desempregados iam para o refeitório se alimentar. Ele fez um programa de eletrificação. O Clique Rural. O Clique Rural. Ele eletrificou em torno de 100 mil propriedades. No período dele, de 4 anos, ele criou mais municípios e interior com energia elétrica do que o que existia. Existiam 80 mil. E ele criou mais 100, ficaram 180 mil, faltando pouca coisa ainda de propriedade rural a ser eletrificada. Aí também foi um grande surto de progresso.
que essa eletrificação no interior criou muitas empresas de serviços, de extensão de redes em todo esse interior do Paraná, e era dinheiro que ia para o comércio e movimentava a economia regional. Foi um grande programa. E ele deixou de construir a usina de Salto Segredo, que já tinha um projeto, e ele optou pela eletrificação rural. E Salto Segredo foi feito posteriormente pelo Álvaro. Então foi uma visão social fantástica. Ele fazia reuniões com as lideranças dos municípios, das regiões, e levava todo o governo junto. Ele tinha essa visão descentralizadora. Descentralização. Então, realmente foi uma figura. É um episódio também muito importante, que antecedeu um pouco quando se decidiu participar das indiretas. O Tancredo foi ungido para ser o candidato. E como o Tancredo tinha que renunciar ao governo de Minas, e ficou demorando para tomar essa decisão. E o Jorge Bornhausen, que era o presidente do PFL, ficou impassível, né, porque já estava começando o grupo dissidente ser bafejado pelo Maluf. Ele disse: se não houver uma decisão já de quem é o nosso candidato, o pessoal desanda. E pediu para o Mário Petrelli que viesse conversar com o Richa, oferecendo, diz: Richa, se você topar e o Tancredo não se decidir, nós apoiamos você para presidente da República. Ele foi no palácio, o Richa não disse nada, ligou para o Montoro de São Paulo e disse, o Montoro explicou a situação, e disse: há que se tomar uma medida urgente. O Montoro disse: aguarde que eu vou conversar com o Tancredo e te ligo. Não disse nada da proposta que o PFL havia feito para ele. Aí o Montoro ligou de volta e disse: combinei com o Tancredo, quarta-feira, um almoço aqui no Palácio dos Bandeirantes, para tomar uma decisão. Ele vai anunciar a renúncia do governo de Minas e assume a candidatura. O espírito de grandeza do Richa, se ele fosse um homem ambicioso, vaidoso, teria aceito. Não aceitar um convite daquela magnitude, ser presidente da República, é preciso ter realmente espírito público. E o Richa o teve. A minha convivência com o Richa foi fantástica. Eu acabei sendo o chefe da Casa Civil dele, e tivemos um relacionamento muito próximo e muito amigo. Fraterno mesmo. Fraterno, mas não era sempre eu concordar com ele, claro, né? Mas eu discordava. Tinha uma relação de respeito. Aquilo que eu discordava no gabinete dele, nós dois. Né? E saía da porta e sempre nos entendemos. Né? Tanto que depois que nós deixamos a vida pública, eu fui candidato a vice dele em 90, né? Nós continuamos irmãos. Eu fui algumas vezes visitá-lo em São Paulo, quando ele estava internado. E eu estive numa segunda-feira, até a noite, eu vim embora de noite, mas no final da tarde eu alcancei a bandeja com a refeição. E ele botava uma garfada de comida na boca e voltava com oxigênio. Ele não podia ficar 10 segundos sem oxigênio. E no dia seguinte faleceu. Ele teve fibrose pulmonar, né? A fibrose foi subindo até o momento que morreu asfixiado, né?
Então eu tenho uma recordação fraterna do Richard, né? Tanto que eu coordenei, o Hélio Teixeira e a Rose escreveram a história da vida do Richard, não é a bibliografia, a história dele, né? É nós que fizemos a história dele, contamos aquilo que ele realmente foi, e com depoimentos de várias personalidades brasileiras, né? Então, conta um pouco como é que surgiu a ideia desse novo partido, o PSDB. Vocês eram, né, vocês já tinham uma vivência, já tinham passado, né, pela experiência, pela frustração, né, da eleição do Tancredo. E aí nasceu a ideia do PSDB, duas razões. Discordando da posição do Sarney quanto à condução do governo. E nós, o grupo do Serra, o Fernando, Richa, Covas. Tancredo, Covas, Tancredo não, Covas, éramos parlamentaristas. O Tancredo sempre foi presidencialista. Então, a discordância daquilo que o Sarney estava fazendo, e mais essa nossa predisposição de parlamentarista e social-democrata, o grupo em torno do Covas e do Fernando Henrique, Richa e outros governadores, formamos o PSDB, com muito entusiasmo, dentro de uma linha, porque o PMDB era uma grande federação. Na eleição de 86, o PMDB fez maioria absoluta. Sozinho, se o PMDB fosse um partido definido, uma postura, não teria saído o PSDB. Mas é que o PMDB tinha alhos e bugalhos, né, dentro dele. Então, não nos servia isso, né? Então, nós fomos para fazer o PSDB e criamos o PSDB em 88. E em 89 se disputou algumas eleições de governador, né? 89 foi a eleição do Collor, né? Que ganhou por ser uma eleição solteira, só de presidente da República, né? E o governo Fernando Henrique? O governo Fernando Henrique, como é que foi? Porque foi o auge, né, do PSDB, né? O Fernando Henrique, preciso também fazer uma reminiscência. Tudo começou com o Itamar Franco convidando o Fernando para ministro da Fazenda. Sim. O Fernando, à época, era ministro das Relações Exteriores. E o governador Itamar ligou para o Fernando, que estava voltando do Japão, estava em Nova York. E convidou o Fernando Henrique para ser ministro da Fazenda. E no primeiro momento o Fernando disse, olha, eu estou muito bem no Ministério das Relações Exteriores, eu não sou economista, não seria meu... Eu me identifico muito mais com as relações exteriores do que com a Ministério da Fazenda. O senhor viveu bem esses momentos. Eu queria entender como é que surge um convite desses. Por exemplo, o Itamar, né, que era o vice do Collor e que assumiu depois do impeachment, saca o Fernando Henrique, assim, uma jogada, né? Foi uma jogada, assim, para tentar dar um crédito para o seu governo, né? A verdade é que o Itamar já tinha passado por 3 ministros da Fazenda, né? E que não deu certo e teve que ir trocando. Ele apelou para o Fernando Henrique. O Fernando Henrique, eu vou pensar, eu vou conversar com a Ruth e amanhã de manhã eu te ligo. De manhã, no dia seguinte, a dona Ruth ligou,
de São Paulo e disse, Fernando, você ficou louco? Disse, por quê? Está no Diário Oficial tua nomeação para o Ministério da Fazenda. O Itamar... Convidou e já E nomeou, não esperou a resposta. Esperou? Não esperou a resposta. Bom, que loucura. O Fernando fez uma grande equipe na área econômica. Se viu obrigado a aceitar. Então. Não ia deixar o Itamar pendurado no ar. Ele montou uma grande equipe de economistas jovens, Pércio Arida, Lara Rezende, Malan, Pedro Parente e tantos outros, que desenvolveram o Plano Real. E a grande jogada do Plano Real foi ter passado 4 meses com a tal de URV, Unidade Real de Valor. Que foi a transição. Não entrou o real diretamente. E a operação da noite para o dia tinha real em todas as agências bancárias. E foi um sucesso. Está sendo um sucesso até hoje. Não fosse o Plano Real, o país não seria o que nós temos hoje. Não, e fico imaginando você estabelecer um plano desse com uma sociedade como a nossa que estava traumatizada, sim, com o confisco. Com tudo que tinha acontecido. Há 2 anos, 3 anos, né? Confisco da poupança, sim, e tantas outras. Né? Zélia Cardoso de Mello. Então foi realmente um período... E o senhor nunca soube quem é que ventilou o nome do Fernando Henrique para o Itamar? Ele. Quem? O Itamar era impulsivo. O próprio Itamar? Foi o próprio Itamar. O próprio Itamar. Sim, porque o Fernando Henrique já era sociólogo, né, era um político experiente, quer dizer, para você chamar alguém... Com todas as dificuldades de várias personalidades que ele nomeou como ministro que duraram, tinha o Bresser, tinha outros que assumiram e ficaram há meses, né? Não, é porque era um cargo maldito. Isso era um cargo maldito. Não era? E não fosse... Até hoje, né? Até hoje, né? Então, o Plano Real que deu a redenção do país, né? E que, de certa forma, carimbou o passaporte do Fernando Henrique e do PSDB para a presidência. Sem dúvida. Não tivesse o Plano Real, o Fernando não teria sido eleito presidente. Nem o PSDB. Nem seria candidato. O PSDB teria outro candidato, será? Não. Não? Não teve. Teria o Covas, mas o Covas queria ser candidato a governador de São Paulo primeiro, né? O Covas, ele era bem local, né? Ele não tinha uma militância e uma atividade nacional. Não. Como o Serra. Ainda não. O Serra já tem um perfil, né? Sim, mas o Serra começou como secretário de Fazenda, secretário de Planejamento do governo Montoro, aí foi deputado federal, depois foi senador e cresceu, e se tornou um nome nacional, né? E hoje são. E o Covas também, com a Constituinte, teve uma visibilidade muito grande, né? Porque ele comandou a Constituinte. O senhor foi líder, né, na Constituinte? Quando o senador Mário Covas teve um infarto e teve que fazer ponte safena, eu era o vice-líder e assumi a liderança. Eu exerci a liderança no período da Comissão de Sistematização. Quer dizer, a Constituinte foi elaborada, primeiro, foram criadas 24 comissões. As 24 tinham subcomissões e as 24 subcomissões encaminharam as emendas para uma comissão de 8. Eram 8 comissões, agrupando 3 a 3 as 24, de acordo com os temas. Então, essas 8 comissões elaboraram um projeto de Constituição que foi para a Comissão de Sistematização. Ali, na sistematização, que surgiram os problemas. Era a questão do mandato e a questão do regime. Foi quando o Sarney foi para a televisão dizendo
que ele abria mão, porque ele tinha um mandato de 6 anos. Ele abria mão de 1 ano, mas defendia presidencialismo e 4 anos. E nós queríamos parlamentarismo. Aí deu um impasse e ficou uns 4 meses a Constituinte empacou. Aí se criou o Centrão. A Constituinte não funcionou com partido. O MDB tinha vários partidos dentro dele. Né? Aí, na época já tinha o PTB. O PTB na época tinha 18 deputados. E se começou a burilar a Constituição. Né? Então depois... Eram mais de 2.000 emendas. Muito mais, 20 e tantas mil. Né? E onde houve o grande avanço na Constituinte foi as emendas populares. Né? Foi a primeira vez, das 7 constituições que o Brasil teve, foi a primeira vez que houve participação popular. E lá na Câmara, na época, passaram milhares de pessoas. Né? Todo mundo vinha defendendo as suas ideias, seus posicionamentos. Então, com a criação do Centrão, criou uma divisão. Então, o pessoal que era, digamos, de centro-esquerda, o pessoal de centro-direita. Né? Se definiu ali, em função da postura do Sarney. Né? E acabamos tendo na comissão de sistematização saiu um projeto parlamentarista, né? Que depois no plenário, no pleno, foi revertido e ficou presidencialismo com 4 anos. E aí depois aí vamos falar um pouco da reeleição. Porque a Constituinte não previa a reeleição. Não. Né? E aí o Fernando Henrique chega no governo e no final do seu mandato aprova a reeleição. Quem levantou a tese da reeleição foi o Sérgio Mota. Foi o grande articulador da reeleição. E que aconteceu. Né? E que hoje é uma das propostas na reforma política de se acabar com a reeleição. Sim, mas na época, o PT foi contra a reeleição. Hoje ele é a favor. O senhor acha que não passa o fim da reeleição hoje? Eu acho que passa com um mandato maior. E a coincidência de mandatos, talvez? Coincidência de mandato, de prefeito, de governador até presidente. Eleições concomitantes, com os mandatos... Que eu acho correto. Porque o país não aguenta fazer eleições cada 2 anos. Será? Mas o senhor acha... A reeleição, para o presidente Fernando Henrique, não foi bom. O senhor acha que não foi bom? Não. Foi o preço muito alto que ele pagou? O primeiro mandato dele foi das grandes realizações. Né? Responsabilidade fiscal, as privatizações, tudo isso que aconteceu no período, a reformulação na Constituinte, a criação do Sistema Único de Saúde. Né? Até então, eram 4 ministérios que cuidavam de saúde. Né? Então, o Ministério da Saúde é responsável não só da saúde preventiva, mas também da curativa. Né? Quer dizer, que a curativa era do INAMPS, que era da Previdência. Né? E assim, quer dizer, a medicina do trabalho era no Ministério do Trabalho. Enfim, agora com o Sistema Único se englobou num projeto só. E foi importante, tem seus defeitos, mas é um... O senhor fez parte do primeiro ou do segundo governo do Fernando Henrique? O segundo. Do segundo. E aí, enfim, estando Porque, na verdade, é o seguinte, em janeiro, a eleição foi a primeira do Fernando foi... 92, 89, 90... Não, o Collor... Não, o Itamar completou o mandato do Collor, né? Foi em 94
98, a primeira eleição do Fernando foi em 94. A segunda foi em 98, a terceira... Não, 2002 foi o Lula. Foi 94, 86, né? Mas então, em janeiro de 94, não, 95, quer dizer, houve uma crise. Houve a quebra da Rússia, dos países asiáticos, da Argentina, tem um outro que... País asiático, Rússia, Argentina, então, e México. Os três... Uma crise econômica mundial. Mundial desses países. E atingiu o Brasil. Tanto que no mês de janeiro de 85, 95, trocaram-se 3 presidentes do Banco Central. E houve uma desvalorização da moeda de 40%, apesar de já ter o Plano Real. Aí comprometeu o governo do Fernando Henrique. Porque até retomar tudo isso foi difícil, né? Então, o segundo mandato do presidente Fernando Henrique foi muito difícil, né? Mas difícil por um cenário mundial adverso, né? Claro, claro. E depois também houve, metade do mandato, aquela seca enorme que aconteceu, teve o chamado apagão, né? Que para poder enfrentar a situação, se reduziu em 20% o consumo de energia, né? E então foi criada uma comissão de acompanhamento para superar aquela fase. E realmente foi superado sem grandes prejuízos, né? Embora fale muito no apagão, no governo da Dilma teve mais apagão que no governo Fernando. Então, esse desempenho em função desse cenário mundial fez com que o Fernando Henrique não fizesse seu sucessor, né? Claro. E depois, claro, com o governo Lula continuando alguns dos projetos, né? O Bolsa Escola foi iniciado, né, no Fernando Henrique. Mas acontece o seguinte, quer dizer, o Lula pegou um país redondo, quer dizer, estável, com um plano que tinha dado certo, o Plano Real, e as questões, a lei da responsabilidade fiscal. Foi importantíssima, para dizer, ninguém pode gastar mais do que arrecada, né? E se arrecadar, o governo não dá suporte. Isso botou a administração nos eixos, né? O Paraná viveu isso agora, recentemente, viveu, né? E agora, então, as privatizações, o PT foi contra. O PT foi contra a lei da responsabilidade fiscal, entrou com uma representação de inconstitucionalidade, e hoje tudo aquilo que o Fernando fez estão... As privatizações, a Dilma está fazendo, né? Embora ela tenha mascarado a questão de Libra, mas do campo de Libra. Ela falou que partilha não é privatização, mas a partilha ficou muito boa, quer dizer, ficou 60% para empresas, Shell e outras, e estatais russas, né? E 40% para a Petrobras, mas que não tem a maioria, né? O senhor tem acompanhado de perto aí. Eu sei que o senhor está um pouco desligado, dos movimentos políticos. O senhor é filiado ao PSDB ainda hoje? Sou. Eu não sou, eu não vou mais participar de eleições, né? Eu participei 50 anos. Hoje, se alguém ligar e dizer, doutor Scalco, venha, o senhor não vai? Não. Mas não vou me desligar dessa política, né? Quais as chances do PSDB hoje chegar? O PSDB hoje tem vários governadores, né? Inclusive no Paraná. Quais as chances, né? Com Aécio, que deve ser o candidato, para fazer frente a esse... Tudo depende de como é que o desempenho, não do Aécio. O Aécio era um desempenho
pela força do partido, pela força do Aécio, pela força de Minas e São Paulo, né? Que são os dois maiores colégios eleitorais. Não será fácil, né? Não será fácil. O Serra acho que já encerrou ou não? Acho que sim. E tanto que ele não saiu do partido, sinal que ele vai se submeter. Então, ele disse que vai apoiar, se o Aécio for o candidato, apoiará o Aécio, né? Mas não será fácil, porque o PT fará tudo para não perder a eleição. Porque ele perdendo a eleição, desestabiliza o partido. Porque hoje você não sabe onde termina o governo e começa o PT. Está tudo imbricado. Tamanho o aparelhamento. O aparelhamento do Estado pelos companheiros. Né? Enfim. Mas, doutor Scalco, nós sabemos, né, que quem está no governo quer se manter no governo. Né? Claro. Isso aconteceu com os militares, aconteceu com o PSDB. Não, mas no governo do Fernando Henrique não houve aparelhamento da máquina. Desta forma. Dessa forma. Né? O senhor não acha, por exemplo, que o pior... Eu acho que eu particularmente acho que o PT tem que se preocupar muito mais com o PMDB do que com a oposição. Sem dúvida. Sem dúvida. Será que o PMDB ainda, aqueles PMDBistas ainda sonham em chegar ao poder de novo? Não acredito. Não? Nem querem. É mais fácil ser... É mais fácil... Ser um acessório, um apêndice, ficar ali orbitando. Hoje o PMDB tem o quê? Quem que é o PMDB hoje para o senhor? O PMDB tem o vice-presidente da República, presidente do Senado e presidente da Câmara. Vários ministros? Tem, não, sem contar na máquina administrativa. Né? Mas só ter o Senado e Câmara, tem o presidente da República na mão. Porque esses partidos aliados não são... Essa seria não são fiéis. Crítica indireta ao presidencialismo. O senhor continua parlamentarista? Continuo. O senhor acha que podia ter sido diferente a história do país? Seria. Eu me lembro de uma palestra que o senador Brossard fez na Assembleia aqui do Estado, que me tocou. Ele disse que o parlamentarismo é o regime da responsabilidade. Se um primeiro-ministro não agrada, há o voto de desconfiança e sem atrito nenhum se escolhe um novo primeiro-ministro. Como foi no governo do João Goulart. O primeiro foi Tancredo, depois veio o Brossard da Rocha, quer dizer, mudaram-se 3 primeiros ministros. Né? Aí é a responsabilidade da Casa, do Congresso. O Congresso não pode ser irresponsável. Mas ele é corresponsável, porque o primeiro-ministro, ele que apoia. O Congresso pode pedir voto de confiança. Né? É uma outra relação de força. É outra relação de força. Né? Se você tem a Itália. A Itália tem mais governos do que os anos de pós-guerra. E nem por isso a Itália deixou de crescer. Né? Mesmo agora está vivendo uma crise. Porque tem um doido lá que é o Berlusconi. Né? Eu ia falar, todo parlamentarista tem o Berlusconi que merece, né? Mas você vê, a Alemanha, que regime é? Praticamente todos os países da Europa, a não ser Espanha e Portugal não, são parlamentaristas também. Lá porque é o rei que indica o primeiro-ministro. Né? Praticamente toda a Europa é parlamentarista. Né? É realmente o que o Brossard falou, que é o regime da responsabilidade. Eu acho que onde cada poder cumpre as suas seu atribuições. papel. As suas atribuições e agora prerrogativas. Você conhece Brasília, não conhece? Conheço. Se você for na rodoviária e olhar para a esplanada, você vê
Qual é o primeiro poder que está lá? O de frente? É. O executivo? Não. Não. O legislativo? É o Congresso. É o Congresso. Do lado esquerdo. É que eu só chego pelo aeroporto. Do lado esquerdo é o Palácio do Planalto e a direita é o Palácio da Justiça. Então, na concepção do Niemeyer, o grande poder é o Congresso, que é o poder do povo, que faz a lei, para o Executivo cumpri-la e o Judiciário fiscalizar. Eu acho que essa esquizofrenia ali entre os poderes, o Executivo com medidas provisórias, né? A medida provisória foi copiada da Constituição italiana. É o decreto-lei da ditadura travestido. Mas a medida provisória cabe no regime parlamentarista. Porque, inclusive, o decreto-lei é mais pertinente do que a medida provisória, porque o decreto-lei só podia legislar no setor econômico. Baixar decreto-lei para aumentar a receita, enfim, só na questão de economia e finanças. A medida provisória é tudo. É tudo. Né? Mas é um instrumento do parlamentarismo. Até o judiciário está legislando. Sim. Hoje há interferência de todos. Né? Porque você tem mais medida provisória do que projetos que sejam aprovados no Congresso. Né? Pelo menos os mais representativos. Sim, claro. Não, mas é medida provisória para tudo. Não tem medida provisória para os médicos, mais médicos. Inclusive que tiraram a atribuição dos conselhos regionais de medicina de certificar se o médico pode ou não pode trabalhar. O registro. Né? Então, acho que isso aqui é inconstitucional. Então, da atribuição ao Ministério da Saúde de certificar. É evidente que o certificado é gratuito, ninguém vai saber se o médico funciona ou não funciona. Né? Tanto que não permitiram fazer o revalida. Né? Esse Brasil continua complicado, né, doutor Scalco? Tantos anos depois, o senhor olha para o Brasil de hoje, relembra esses momentos. Qual a sua avaliação dessa trajetória e das lutas e bandeiras que o senhor defendeu? Qual que é o sentimento que o senhor tem hoje, assim? Frustração. Frustração. Porque você não vê o parlamento. Quem é que... Eu sei que é jornalista há algum tempo. Você pode citar uma grande figura política no Senado hoje? Eu citaria que é o seu contemporâneo Pedro Simão, que não quer mais ser... Mas está em fim de carreira. Né? Da juventude. E na Câmara, você tem algum nome de expressão nacional? Então, você veja no Senado, uma década passada, você tinha Jabas Passarinho, Teotônio Vilela, Fernando Henrique, Franco Montoro, Luiz Viana Filho, Virgílio Távora, de todos os partidos, mas pessoas de dignidade, de pessoas que tinham noção nacional. Eram homens de compreensão. Eu me impressionei, eu convivi muito com o Virgílio Távora na Constituinte, quando eu fui líder. Eram homens de espírito público.
Você podia ter no mínimo 30 senadores eram de nível nacional. O senhor não considera, por exemplo, o senador Álvaro Dias como alguém de expressão nacional? Não. Ele é o melhor parlamentar Sim. do Senado hoje, sem dúvida nenhuma. Mas o Álvaro não tem uma penetração nacional. Penetração nacional. Sim. Como presença, hoje é o deputado... Como coerência, dignidade, e dignidade de participação, coragem, mas não é nome nacional. Né? O senhor já chegou a ser sondado alguma vez dessa sua trajetória para ser candidato a presidente? Não é para o meu bico. Não, mas eu estou perguntando se o senhor foi sondado. Não. Ligaram para o senhor ser suplente. Eu não tenho dimensão nacional. Né? Não tive, né, também. Nossa, doutor Oscar, o senhor foi uma das expressões, né, uma das lideranças, um grande articulador. Não, acho que sua atuação mais é bastidor e articulação. A nível de parlamento, acho que eu tive um bom papel. Eu me realizei com aquilo que eu fiz. Né? O senhor gostou de ter sido deputado? Gostei. Muitos passam por Brasília e saem de lá assim. Né? O senhor se sente que cumpriu o seu papel como parlamentar? Sem dúvida nenhuma. Eu acho que eu exerci o mandato dentro das minhas aptidões e que me realizei. Né? Então, e o governo do Paraná? O governo Beto Richa? Qual a sua avaliação? Prefiro não falar. Tá certo. Então, para finalizar, doutor Scalco, deixe uma mensagem, né? Esse seu depoimento, né, vai poder ser assistido daqui 50 anos, né? Quem quiser conhecer a história do país e ouvindo a sua história vai conhecer realmente como é que as coisas aconteceram. E queria, em primeiro lugar, agradecer a sua participação, que muito engrandece o nosso projeto, e deixar aberto para o senhor fazer uma mensagem final. O que eu posso dizer? Aquilo que eu acabei de falar para você, Silvia. Eu me realizei na função de deputado federal. Acho que cumpri o meu papel. Tive a felicidade de conviver e de amizades próximas com as grandes figuras nacionais. Eu fui muito próximo do Dr. Ulisses. Muitas missões de responsabilidade ele me delegou. Lamentei quando eu saí do PMDB para fundar o PSDB, mas fui ao gabinete dele dizer que eu sairia do partido. E deixei com ele o discurso que eu iria proferir na sessão do dia seguinte na Câmara. E ele teve um gesto que me emocionou. Ele foi presidir a sessão quando eu li o meu discurso. E fez elogios à minha atuação. Convivi muito próximo com um outro senador de grande capacidade, que foi Severo Gomes, Teotônio Vilela, Jarbas Passarinho. Nós tivemos em campos opostos, na Constituinte mesmo, mas com muita dignidade. Tanto que, vou contar uma passagem, quando o Collor nomeou Jarbas Passarinho ministro da Justiça, eu era líder do PMDB, fui na fila para cumprimentá-lo no Palácio da Justiça. Aí ele pediu para um assessor dele que eu fosse no gabinete dele depois. Fui, e o ministro Jarbas Passarinho me convidou para a presidência do CAD. Eu fiquei
fiquei surpreso com o convite. Eu digo, ministro, eu vou pensar e amanhã de manhã eu passo aqui para lhe dar uma resposta. Como eu estava terminando o meu mandato, eu fui candidato a vice-governador com o Richa, né? Nós perdemos a eleição, mas eu já estava com o meu esquema montado aqui, para trabalho. E daí disse para ele, olha, ministro, eu vou, não me reelegi, nem fui candidato à reeleição, mas vou prosseguir minha vida buscando um trabalho para preencher meu tempo, né? E fui realmente, eu assumi a direção da habitação, que construiu aquelas escolas no Collor, os CAICs, né? E em 95 o presidente Fernando me convidou para ir para Itaipu. Então, a convivência, quer dizer, com o Fernando Henrique, com Covas, com esses senadores todos, com o Marcos Freire, foi uma grande figura. E aquele pessoal também que era adversário nosso, Virgílio Távora, Luiz Viana Filho, Jarbas Passarinho, e outros expoentes do governo, na época, né, eram da Arena, depois ficaram PSD, PDS, não PSD. PDS, depois PFL. Então, eu tive a felicidade de conviver com figuras desse Jaez, né? E alguns deles, Paulo Brossard, que a gente se tornou muito amigo. Então, conviver com essas pessoas. Quando eu estava lá no interior, para mim essas pessoas estavam lá no céu e eu lá em Francisco Beltrão, né? Depois, na caminhada, eu estava com eles, né? Isso foi uma gratificação pessoal muito, muito grande, né? O Jabra Vasconcelos, né? É uma grande figura. Embora não seja um tribuno brilhante, mas é uma figura que foi prefeito, foi governador, teve uma atuação política na oposição durante o período militar, muito, muito digna e muita presença. Então, acho que eu me realizei por todas essas questões e a convivência de 2 anos e meio na Casa Civil com o Richa foi realmente dignificante. E também o período que eu estive como secretário-geral da Presidência da República, a convivência com o presidente Fernando Henrique. Tem um episódio, eu fiz um despacho, o primeiro despacho que eu fiz com o presidente Fernando Henrique, quando eu era secretário, foi junto com o Pedro Parente, que era chefe da Casa Civil. E eu tratei o presidente Fernando Henrique como presidente, o senhor, né, tal. Daí ele olhou para mim e disse, deixa de bobagem. Não, mas eu estou aqui na presença de um terceiro. O Pedro também é da nossa casa, não precisa fazer misuras, né? Então, é uma demonstração de respeito, a liturgia do cargo, né? Seguir. Mas a nossa amizade era grande, de ter um diálogo muito pessoal, né? O senhor falou, agora me lembrei, que foi no governo Fernando Henrique, em 94, que o governo federal, pela primeira vez, né, reconheceu a responsabilidade do Estado em relação aos mortos e desaparecidos, né, na lista Gregory, José Gregory. Eu coordenei as 2 campanhas dele, 94 e 98, né? Então, essa convivência com figuras realmente que marcaram a época no Brasil, né? E agora o senhor só vê o deserto. Hein? Agora o senhor só vê o deserto. Sim. Você não tem nenhuma das figuras dessa. Você assistir não, se você um debate... eu lembrei de uma pessoa de expressão nacional agora para falar para o senhor, do Congresso. O Tiririca. Que não, ao meu ver, o Tiririca é a pessoa
tem o mandato mais legítimo lá, doutor Scalco. As pessoas votaram no Tiririca. As pessoas votaram Mas nele. votaram por gozação. Não, mas elas sabem que elas estão... Diferente de pessoas que mandam votar, ou das oligarquias claro. lá. Então, eu, particularmente, acho que acompanhei um pouco o mandato dele, o início. Mas né? você viu que eu não citei o Sarney como expressão. Não, né? o Sarney é expressão. Mas acontece o seguinte, talvez seja o único político do Brasil que nunca ficou fora do poder. Nunca, jamais. Desde 50. Nem depois que ele morrer ele vai Não, ficar fora. Desde 50. Esteve em todos os governos. Agora, mas isso é porque não tem uma definição. Né? Se amolda conforme... e talvez seja essa dinâmica, essa representação que afaste as pessoas de bem, as pessoas bem intencionadas da política. sim. Né? Não, porque hoje uma eleição custa caro. Né? Eu não teria condição de fazer uma eleição hoje. Eu nunca fiz eleição vendendo patrimônio para fazer. Fiz, bom, a verdade é que eu era um deputado distrital. Eu só fazia voto na sua região. Na minha região. Né? Então, é isso tudo. Eu acho que eu me realizei como parlamentar. Eu acho que participei de um momento muito, muito importante da nação, que fez a Constituição, embora seja uma questão analítica, uma condição que vários detalhes, muita coisa que está na Constituição, muitos assuntos que estão na Constituição, são assuntos de projeto de lei, de lei ordinária ou lei complementar. Você não tem... Mas é uma obra inacabada, né? Porque ela não foi regulamentada em dezenas de artigos. Sim, mas ela já tem 57 emendas. Né? A Constituição americana tem 17 artigos e 3 emendas. Está na hora de fazer outra constituinte. Não, eu acho que... Mas ela não tinha como ser diferente. Mas parece que nesse país tudo é assim, né? Foi a Constituição possível, foi a anistia possível. Mas o Tancredo nomeou uma comissão de 50 iluminados, as melhores cabeças. Ele nomeou, inclusive o René Dotti participou dessa comissão, né? Que elaboraram um texto constitucional e que era para ser discutido esse texto. Mas houve uma reação. Os parlamentares disseram, bom, se vai nomear uma comissão para examinar um texto que vem elaborado, o que nós vamos fazer? Nós vamos ter um papel. Seria uma comissão de 50 inicialmente, né? Aí que surgiu a questão das 24 comissões, 8 comissões de sistematização e plenário. Agora, para você escoimar de 20 e tantas mil emendas para chegar naquilo que nós chegamos, mas mesmo com os defeitos, ela é a Constituição mais democrática que o país teve, com participação efetiva, né? de todo aquilo que eu falei antes, inclusive com emendas populares. Né? O senhor falou num sentimento de frustração. O que o senhor faria diferente do que o senhor fez? Não. Uma pessoa só não faria nada. Era um contexto, né? Um contexto. Você tinha até... Não, eu digo faria assim, o senhor lutaria ou quais das escolhas que foram feitas e que poderiam ter mudado a ordem das coisas, dos acontecimentos? Não tem... Eu acho difícil. Você ter isso vai demorar muito tempo para você chegar a ter um parlamento mais qualificado, né? Uma das fórmulas seria a implantação do voto distrital. O senhor está falando na raiz de na raiz
do que empacou o desenvolvimento político ou de uma cultura política no país, que foi a falta de uma reforma política naquele momento? Porque o PSDB surgiu com essa bandeira, né? Certo, tem a reforma política, da reforma política e eleitoral. Isso. Isso nós estamos falando na década de 90, já se vão o voto proporcional é uma discrepância. Você vota em um candidato e elege outro. Né? É o caso do Tiririca. Né? Que levou 2, 3 com ele. Né? O Enéas levou 6 uma vez. Né? Então, eu acho que a reforma política é importante. Por que a reforma política não acontece? Porque não há interesse dos legisladores. Como eles estão bem dentro desse sistema, garantem a sua reeleição. O presidente da Câmara está no 12º mandato. Né? Muita gente não tinha nem ouvido falar dele. Né? Claro, mas o Churchill foi uma das grandes figuras da Segunda Guerra Mundial, da resistência ao nazismo. Ele disputou a eleição no seu distrito e perdeu. Porque o distrito não se sentia... Ele foi grande para o país, né? Mas o distrito queria um homem mais próximo, né? Então, acho que... O senhor acha que essas revoltas, né, essas manifestações populares desse 2013 aí, pode significar o momento, ou pode ter como final a reforma política? Porque eles aprovaram lá uma mini reforma. Mas não tem nada de substancial. Né? Agora, eu espero que aconteça o novo 74. Que foi surdo, né? Ninguém previu. Ninguém previa, ninguém imaginava, né? Esse 2014, 4. Pois é. Quem sabe, né, doutor Schalck? O senhor ainda está otimista. Não, eu acho que pode uma hora acordar. O movimento de junho foi significativo. Acho que os black blocs aí criaram problema, né? Os que fizeram a movimentação de junho, que foi espontânea, né? Foi uma convocação pela internet, mas vê que estão quietos, né? Vamos ver o que vai acontecer, né? Quem viver, verá, né, doutor Schalck? É? Quem viver, verá. Exatamente. Ouça bem esta canção, ela fala pra você. Ela fala de um tempo que ninguém pode esquecer, de um tempo em que alguns homens impuseram a tirania, muitos outros responderam com a sua rebeldia. Os tiranos implantaram longa noite de terror, tentaram calar a todos, provocando muita dor. Censuraram a cultura e toda a cidadania, calaram toda a voz, promovendo a vilania. Pelas fábricas, escolas, nas ruas e construções, reagiu o nosso povo à violência dos grilhões. Resistiram estudantes, camponeses e operários, foram homens e mulheres a enfrentar os sanguinários. 3 reis, Zé e Désio, Seixas, Isis, Marighella, entregaram suas vidas pra vida ficar mais bela. Muitos outros foram mortos por lutar contra a opressão, ou desaparecidos, ou no exílio ou na prisão.
desses homens derrotou-se o opressor. Muito sangue derramado, muita lágrima e suor. Quem tem medo de retorno não se sinta equivocado. O terror que foi um dia poderá voltar dobrado. A mesma vigilância de quem ama a liberdade poderá impedir que volte o império da maldade. Mas a luta continua por justiça e pelo pão, pela reforma agrária, por saúde e educação. A miséria ainda se espalha, a violência é assassina, juventude sem futuro, a história nos ensina. Só unido nosso povo vencerá a exclusão. Um homem tendo por outro sentimento de união. O recado já está dado pro vizinho e seu irmão. Quando a luta cai, o outro estende a mão. Não se cale quem tem fome, quem tem sede de ternura, pois a vida favorece a quem luta com bravura.